Boa tarde a todos da imprensa que se encontram aqui presentes. Muito boa tarde aos funcionários do Paysandu, nosso diretor de futebol, nosso executivo. Ao longo dessa semana, eu penso que o tema principal do futebol paraense foi a negociação do Pedro Henrique. E a gente viu que nos portais, na imprensa tradicional, muitas especulações, muitas informações a respeito de qual seria o destino do Pedro, como é que seria a negociação, e a gente, por uma opção mesmo, né, a gente silenciou, né, então o Paysandu de forma oficial não se manifestou por uma razão muito importante. Né, as tratativas de negociação elas estavam em andamento, né, então enquanto a gente não tivesse realmente uma posição definitiva, com um contrato assinado, com já tudo muito bem sedimentado, a gente entendeu que não era oportuno que o Paysandu se manifestasse oficialmente, então esse assunto ele realmente turbinou as redes sociais, mas apesar disso nós aguardamos o momento correto, que entendemos que é esse momento agora que nós podemos aqui abordar a Fiel Bicolor, que eu tenho certeza que todos estão curiosos, todos estão apreensivos com a possível saída do Pedro. Acho que tem que pedir para desligar lá, tá? Por favor. E assim, ao longo dessa semana toda, nós tivemos aqui várias reuniões com o staff do Flamengo, com o presidente BAP. Desde que os clubes começaram a se interessar pelo Pedro, a gente tinha uma meta principal, que era manter o Pedro na temporada. É um atleta que é muito disciplinado, muito regular, né, que está nos ajudando muito, soma com a nossa equipe para que a gente possa atingir o nosso principal objetivo da temporada. E nesse sentido, a gente vinha recebendo propostas de clubes do Brasil, de clubes do exterior também, e acabamos avançando com o Flamengo. O contorno da negociação ele foi o seguinte: o Flamengo está pagando a multa do Pedro, mas não pagando simplesmente para liberar o atleta. Existem dois componentes nessa negociação, a quem, inclusive, eu agradeço, ao presidente BAP, foi muito cordial nas nossas negociações e inaugurou uma parceria que a gente pretende que o Pedro seja uma primeira negociação que estamos fazendo com o Flamengo, dentre tantas outras. Afinal, se o Paysandu quer ser realmente um clube formador de atletas, quer prestigiar a base, a gente tem que entender que esses atletas eles têm um ciclo na carreira deles. Eles não vão poder ser formados no Paysandu e permanecer para sempre na instituição, até para que eles possam, enquanto atletas, amadurecer, ter outras percepções e seguir o projeto de vida de cada um. Então, o Pedro tem o ciclo dele aqui. Eu tenho certeza que essa primeira transação ela vai ser uma porta aberta entre Flamengo e Paysandu, entre Paysandu e Flamengo, para que a gente possa fazer outras parcerias, tanto de atletas nossos indo para o Flamengo, quanto também de atletas do Flamengo vindo para o Paysandu nas janelas. Então, isso foi muito conversado ao longo das tratativas e tenho certeza que isso gerou uma aproximação muito grande entre os clubes. E dentro desse métier, dentro dessa negociação, dois fatores foram muito importantes para que a gente pudesse avançar e entender um melhor para os clubes e principalmente para o Pedro também. O primeiro fator, o Flamengo, ele aceitou, em que pese ele está adquirindo a totalidade dos direitos, está pagando integralmente a multa do Pedro, ele aceitou emprestar o Pedro sem ônus para o Paysandu, até enquanto o Paysandu tiver calendário na temporada. Então, enquanto o nosso sonho aqui do acesso estiver vivo, estivermos aqui performando, o Flamengo autorizou que o Pedro possa estar integrado ao nosso elenco profissional. Então isso foi algo realmente muito importante, uma vitória nessa negociação, para que a gente não tivesse essa perda aqui de rendimento da nossa equipe. O segundo ponto, que é em que pese o Flamengo está pagando a totalidade da multa, a gente negociou também um percentual, que é um percentual de 7% da mais-valia que o Flamengo tiver, eventualmente quando for negociar o Pedro com outro clube futuramente, então 7% da mais-valia do que o Flamengo conseguir ganhar com o negócio, certo? Isso vai pertencer ao Paysandu. Então a gente tem ainda, podemos dizer que temos ainda uma fatia do Pedro Henrique, isso é muito importante porque pode se revelar numa receita futura que amanhã também vai contribuir muito para o Paysandu. Além disso, a gente não pode também deixar de destacar que essa é a maior transação da história do futebol paraense. Então, para a gente, acho que toda a nossa equipe aqui, nossos diretores, nosso executivo, todo mundo muito contribuiu nessa missão, nessa caminhada, e estamos muito orgulhosos que
podemos realmente realizar. E principalmente quero agradecer ao Pedro, né, realmente é um atleta fantástico, que em que pese vai passar a ser atleta do Flamengo, mas topou o desafio de estar aqui conosco, estar no Paysandu, motivado, né, para, junto com nossos outros atletas, conseguir realmente performar na Série C, conseguir o nosso objetivo, negociação. Sem dúvida nenhuma, não basta que o Flamengo disponibilize a possibilidade gratuita, né, de fazer esse empréstimo ao Paysandu, mas precisa também da sua vontade, né, da sua gana de sair do Paysandu, mas deixar esse legado, né, dessa temporada 2026. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir e a gente vai estar aqui também, já estamos te esperando aqui depois desses exames médicos que você já fez aí no Rio, né, esperando aqui que você volte, se reintegre aqui ao nosso elenco, para que a gente possa seguir em frente e seguirmos cada vez mais fortes rumo aos nossos objetivos e rumo à estruturação do Paysandu, dentro de uma caminhada sustentável, dentro de uma responsabilidade administrativa e financeira, que a gente sempre vai bater muito, mas sem esquecer do desempenho esportivo, né, sem esquecer de fazer a nossa fiel bicolor feliz e atingir os objetivos da temporada. Então, em suma, eram esses os contornos gerais que a gente tinha para desenhar, para que tudo fique muito claro, muito transparente a respeito dessa transação envolvendo o Pedro Henrique. E eu fico à disposição para quem estiver aqui, quiser também usar da palavra para fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, eu fico aqui à disposição para esclarecer. Boa pergunta, Ronaldo, muito boa tarde para você. Essa negociação ela veio amadurecendo ao longo de alguns meses. A gente vinha, até o fechamento da janela, a gente vinha conversando com a diretoria de base do Flamengo. Então, eles falavam direto com a gente, falavam também via os agentes que o Pedro tem. E existiam, assim, nesse ínterim, foram várias propostas que foram formuladas, todas bem abaixo do valor da multa que está sendo quitada neste momento. E as propostas foram evoluindo, a gente foi também mostrando que o atleta é um atleta que tem muito potencial, é um atleta que vai também, tenho certeza, honrar as cores do Flamengo futuramente. E ao longo desse desenrolar da transação, a gente conseguiu que o Flamengo pagasse o valor da multa, e dentro dessa ideia, dentro dessa premissa firme, que fechamos junto ao presidente BAP, de iniciarmos aqui uma parceria mais duradoura, na qual outros atletas do Paysandu podem ir ao Flamengo, outros atletas do Flamengo podem eventualmente vir ao Paysandu. Então, dentro dessa premissa maior de uma aproximação entre os clubes, nós conseguimos que, além da multa que foi paga na sua integralidade, a gente também mantivesse esses 7% da mais-valia que o Flamengo obtiver no dia que vier a vender o Pedro Henrique para uma outra agremiação. Então, assim, foi uma negociação que não foi de ontem para hoje, ela já vem se desenrolando há alguns meses. Essa semana ela foi mais intensa, então eu praticamente me isolei, muita gente da imprensa, das redes sociais me perguntando e me mandando mensagem, eu não respondi, porque eu ia responder o quê? Ia dizer, não vou te responder? Então, eu simplesmente silenciei, porque era um momento muito importante da negociação, e nós realmente, acho que fizemos tudo no time correto, trouxemos aí um valor que é importante. Desse valor, 80% pertence ao Paysandu, 20% pertence ao próprio atleta, desse valor da multa que é paga. E eu penso que o Paysandu, o atleta e o Clube de Regatas Flamengo ganharam. Foi uma negociação ganha-ganha, boa para todo mundo. E eu tenho certeza que é a primeira de outras que virão. Certo. É uma pergunta que a gente, inclusive, está recebendo aqui de muitas pessoas nas redes sociais. Obrigado. Entendi. A gente ainda não analisou a fundo essa questão, é algo que está no nosso jurídico, em princípio entendemos que não é devido, mas a gente tem a abertura necessária, inclusive a abertura com a direção do Clube do Remo, via presidente Tonhão, via os vice-presidentes, que podem também abrir esse canal de diálogo, e se for devido tem que ser pago, mas se não for também não será pago. Então é uma coisa que vai se resolver à luz do bom senso, à luz do direito e sem qualquer prejuízo para ninguém. A gente pergunta, a gente tem muito firme na nossa administração que a gente precisa investir na base. Então, tenham certeza que uma parte significativa do valor que o Paysandu receber, ela será reinvestida na própria base do clube, melhorando a estrutura,
melhorando aqui também estrutura para o próprio time profissional, porque a gente sabe que para os nossos atletas que vieram da base e que estão no profissional hoje, para que eles possam performar, é necessário também que eles tenham estrutura. Então, que a gente puder melhorar em termos de estrutura para o profissional será feito, né? E, eventualmente, também a gente não pode deixar de lembrar que nós estamos em recuperação judicial, né, que muito em breve existirão compromissos para pagar, então a gente tem muita cautela com isso, né, para sempre dar um passo seguro, no sentido de que a gente possa pagar nossas contas, né, possa fazer alguma eventual contratação também, né, mas sem dúvida nenhuma, o recado que eu quero dar para a nossa Fiel é que uma parte significativa disso será investida em estrutura, reinvestida na própria base que está nos trazendo esse dinheiro. O pagamento ele é regulado à vista. Existe um prazo contratual de alguns poucos dias, mas assim, para todo efeito é um pagamento à vista de uma vez só. Então, esse pagamento será feito na parte que cabe ao Paysandu, diretamente na conta do Paysandu, então não tem qualquer problema em relação a isso. Só mais uma, presidente, ele joga amanhã? Aí vai depender do nosso treinador. Né? Ainda não estou escalando nem o meu diretor, nem meu executivo. Mas nosso treinador, ele vai ter o atleta, né? O atleta está retornando hoje, né? Hoje no voo da noite. E é verdade que não treinou plenamente ao longo da semana, né? Mas estará à disposição se o nosso treinador entender que ele poderá nos ajudar amanhã. Sem dúvida. A transação envolvendo o Pedro mostra que o caminho de ter um olhar sensível, de ter um olhar dedicado à base, ele é um caminho sem volta. Ele não é um caminho que está ligado a uma eventual dificuldade financeira ou a recuperação judicial. Ele é um caminho sem volta por decisão estratégica, não só minha, como de toda a nossa diretoria, que acredita muito nesse projeto de investimento na base. Então, hoje foi o Pedro Henrique, amanhã nós temos outros bons valores que podem ser negociados. É importante que o Paysandu seja visto como um clube formador, né, porque a gente vê, né, até vi alguns comentários na rede social, um Pedro Henrique surge de 10 em 10 anos. Eu discordo fortemente desse comentário. Né? Na verdade, a gente tem muitos Pedros Henriques aí que querem uma oportunidade. E o Paysandu está disposto a dar essa oportunidade. Né? O Pedro Henrique ele agarrou a oportunidade que ele teve, tem todo o mérito de ter performado, de ter o talento que é natural dele. Né? Mas existem outros garotos também que estão na mesma situação e que querem esse braço, essa mão amiga, querem a oportunidade, ter uma condição de se formarem enquanto profissionais, enquanto atletas. Então, eu não tenho dúvida que o Paysandu, sendo visto como um clube formador, a gente não vai esperar até 2036 ou até 2030 para fazer outra negociação. Pelo contrário, essas negociações elas devem vir em breve e a gente vai trabalhar também para que esses valores destinados ao Paysandu eles sejam valores cada vez maiores. Né? Então a gente já está aqui representando a maior transação da história do futebol paraense, então acho que isso é motivo de muito orgulho para todos nós, né? Motivo de muito orgulho para o Pedro, sem dúvida nenhuma, também. Mas a gente também tem intenção de avançar mais, né? E a partir do momento que a gente tiver essa projeção de clube que tem esse olhar, eu tenho certeza que os valores também poderão ser ainda melhores.